Bem, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Como já foi apresentado, foi o professor José Luiz Luque, coordenador da Corim, e hoje vamos conversar sobre a política institucional de internacionalização da nossa rural, fazermos uma avaliação e comentar sobre perspectivas naturais desse processo. Por que eu coloquei no título da apresentação política institucional? Porque esse é exatamente o núcleo da nossa dinâmica de trabalho na Corim. A partir de uma articulação feita em 2017 com todos os institutos da universidade, com os setores representantes dos estudantes e dos trabalhadores, né, e dos respectivos sindicatos, fizemos uma proposta de política institucional de internacionalização, né, instrumento que não existia até então, né, de tal forma que a universidade como um todo pudesse trabalhar permeando todas as suas atividades com a questão de internacionalização, né? No entendimento de que a internacionalização, além da pesquisa, do ensino e da extensão, é um dos pilares da universidade moderna. Mas para isso, começar a conversar, a dialogar sobre este assunto, é importante também definir o que é a Corim, o que é a Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Rural e quais são as suas atribuições. Então, a Corim é um órgão vinculado à reitoria, criado em 2008. Tá? Teve os inícios como uma assessoria de relações internacionais. A logomarca que vocês estão observando foi criada já na nossa gestão em 2017. Então, eu sintetizo a atuação da Corim em três aspectos fundamentais. O primeiro, que é o mais natural, o que as pessoas conhecem mais a Corim em relação a esse tópico, que é a internacionalização das ações de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Em segundo lugar, temos a execução do plano institucional de internacionalização em articulação com as outras pró-reitorias, principalmente as acadêmicas. O que significa isso? Que a Corim ela não age como uma ilha dentro da universidade, né? Não é um trabalho de ações circunscritas apenas à coordenação e ao grupo que trabalha nessa coordenação. É um trabalho também de articulação de ações com as pró-reitorias, principalmente as acadêmicas, de pesquisa e pós-graduação, de extensão, e também a pró-reitoria de graduação. Tá? Então, dessa forma, e isso foi uma novidade nesses últimos 3 anos, a Corim começou a interagir permanentemente com essas 3 pró-reitorias. Não raramente, eu estive lá nos gabinetes dos pró-reitores, assim como eles visitaram a Corim para organizar ações, né? Editais e promoção das atividades de internacionalização. Por último, não necessariamente nessa ordem, a Corim promove e articula parcerias nacionais que não envolvem recursos financeiros. Essa é uma parte do trabalho da Corim que poucos conhecem, né? A Corim também é responsável pela firma de acordos e convênios de cooperação com instituições nacionais. E sobre isso eu vou falar mais na frente. Então, há um conjunto de ações da Corim que tem como marco, né, o Estatuto da Universidade, a definição da missão da Universidade Rural como uma universidade que interage com o mundo, né, com um olhar
para o nosso continente vizinho, que é a América Latina, mas também com as portas abertas para os países de outros continentes, como sempre foi a política exterior tradicional brasileira. Voltando, então, política institucional de internacionalização. O que significa isso? O que é uma política institucional de internacionalização? Né? É o conjunto de ações aprovadas nas instâncias superiores da universidade que marca o rumo das nossas ações práticas para construir uma rural internacionalizada. Então, internacionalização, no nosso entendimento, não é apenas a relação internacional. Internacionalização é um processo interno, é uma política interna, é promover, é incentivar, é propagandizar a importância da internacionalização. No início da nossa gestão, eu percebia que muitos estudantes, muitos professores e muitos técnicos administrativos não tinham uma ideia muito clara do que significava uma internacionalização institucional. Mas hoje em dia eu posso dizer com uma grande satisfação que um enorme passo nesse sentido foi dado e hoje em dia é possível conversar sobre internacionalização em todos os segmentos da comunidade universitária e há um entendimento, certamente, da grande importância, como o reitor acabou de falar, importância estratégica que este processo tem para a nossa instituição. Essa política institucional de internacionalização, ela tem como alicerce 5 deliberações aprovadas pelo Conselho Universitário e pelo CEP, que são as instâncias colegiadas mais altas da nossa universidade. A primeira deliberação, que foi o primeiro passo, digamos assim, a deliberação 55 de 2017, ela define a internacionalização como política institucional estratégica incluída na matriz orçamentária. Isso abriu o caminho para que recursos orçamentários, os recursos institucionais, possam ser aplicados em ações de internacionalização. Logo veio a deliberação 77 do mesmo ano, que aprovou o Plano Institucional de Internacionalização 2017-2021. Esse plano ele está composto de mais ou menos 28 ações, sobre as quais vamos falar ao longo da minha apresentação, destinadas exatamente a consolidar esse processo na universidade. Então, a partir de novembro de 2017, a Rural teve um rumo institucional em relação à internacionalização. O ano seguinte veio a deliberação 40 do 2018, que aprovou a política linguística de apoio à internacionalização, que permite o oferecimento de cursos básicos, assim como também de cursos destinados à proficiência de diversas línguas, cujo conhecimento é necessária para os intercâmbios e para a mobilidade dos nossos estudantes, e também para que o nosso staff de técnicos e administrativos possam desenvolver de uma melhor forma as suas atividades de internacionalização e também apoiar já o trabalho dos docentes nesse sentido. Essa deliberação de política linguística veio em um momento muito importante, porque o programa Idiomas Sem Fronteiras estava a caminho de ser extinto. Então, era necessária uma iniciativa institucional que pudesse, em alguma forma, mitigar os efeitos, né, da perda desse programa que, junto com o programa de Ciências Sem Fronteiras, eles foram um motor fundamental
na internacionalização das universidades brasileiras. Finalmente, foram aprovadas, no final do ano passado, duas deliberações importantíssimas. As deliberações que aprovam e regulamentam e normatizam a dupla diplomação internacional e a cotutela, tanto para graduação, tanto para pós-graduação. A aprovação dessas deliberações abre os caminhos para a consolidação definitiva da internacionalização da rural, pois a partir dela e da iniciativa dos nossos docentes e discentes, podem ser feitos acordos que permitam que a universidade rural, que alunos da universidade rural possam obter diplomas, o diploma da rural mais o diploma de uma universidade do exterior e vice-versa. Então, no momento em que essas deliberações comecem a ter resultados práticos no sentido de ter alunos e de cursos de graduação e de pós-graduação que comecem a desenvolver essa metodologia, a Rural terá definitivamente consolidado, né, uma internacionalização que, sem dúvida, nunca foi alcançada até o momento na história da nossa instituição. Então, esse conjunto de 5 deliberações dá uma organicidade ao processo de internacionalização. A internacionalização na rural não é mais o resultado de atividades isoladas de docentes que muitas vezes não tinham o amparo institucional, né? Hoje em dia, ao ser uma política institucional aprovada pelo Conselho Universitário, há um respaldo para qualquer atividade. E os acordos que às vezes eram feitos de forma isolada passam a ter uma aplicação institucional. Quer dizer, o acordo que teve início com uma iniciativa de um pesquisador ou de um grupo de pesquisadores, ele pode vir a servir também a ter uma grande importância para outros setores que não estiveram inicialmente envolvidos nessa iniciativa. Então, isso que é a política institucional de internacionalização da rural. Agora, também gostaria de explicar um pouco as bases dessa política no sentido dos alicerces necessários para o desenvolvimento e execução dessa política. Em primeiro lugar, os acordos internacionais, né? Para poder executar várias atividades de intercâmbio e de apoio aos nossos pesquisadores, é necessário que a Rural tenha uma relação com várias universidades do mundo. Tá? Não é, a questão não é ter muitos acordos, a questão é ter acordos ativos e funcionais. Tá? Então, esses acordos são, em primeiro lugar, uma necessidade e que tem que ser realizados com uma estratégia. Então, analisar qual é a distribuição desses acordos e avançar de acordo com as necessidades da Rural e dos grupos que trabalham dentro da Rural, de estudantes, de pesquisadores e de técnicos administrativos. Também o intercâmbio e a mobilidade internacional para dentro e para fora da Rural, in e out, são outro alicerce que tem que funcionar em função desses acordos internacionais. Mas para receber alunos de outros países, são necessários também investimentos, é necessária também uma política. E essa política nós chamamos de política de acolhimento. Essa política é responsável por criar condições para que venham alunos de outras universidades do mundo a estudar ou fazer mobilidade, ou fazer pesquisa ou extensão na nossa rural. E como eu já mencionei agora há pouco, a política linguística também é uma coluna, é um pilar fundamental, exatamente pela necessidade de comunicação que existe entre os povos do mundo.
Os acordos de cooperação acadêmica e de mobilidade internacional obedecem a necessidades institucionais, não são resultado de vontade, de entusiasmo, né? Eles obedecem a uma política. Tanto assim que em 2017, a Rural tinha 42 acordos de mobilidade e de intercâmbio em 17 países do mundo. Hoje em dia, eu posso dizer com muita alegria e satisfação que nós dobramos esse número. Temos, no momento, 93 acordos em 26 países e alguns acordos ainda estão em tramitação. Então, nos próximos meses, eu calculo que devemos ultrapassar os 100 acordos de cooperação acadêmica e de mobilidade internacional. Mas, professor, como são feitos esses acordos? O senhor sai para ali, bate as portas, pergunta se você quer fazer acordo com a Rural? Não é bem assim, né? 80% desses acordos são feitos e firmados a partir de iniciativas de membros da comunidade universitária, principalmente docentes e discentes. Muitos deles, com um grande esforço próprio, eles conseguiram ter algum contato, né, relacionado com sua linha de pesquisa, com sua área de atuação em outros lugares do mundo, participaram em eventos, foram convidados e estabeleceram vínculos, estabeleceram contatos. Então, o nosso trabalho foi dar apoio a essas iniciativas e, a partir dessas iniciativas, gerar acordos institucionais, né? que não sirvam apenas à pessoa que gerou o contato, mas que sirvam a toda a instituição. E após um início um pouco lento, realmente a Corim foi muito procurada e nós demos o apoio e agilizamos a firma desses acordos. Uma política de portas abertas na parte administrativa facilitou muito isto, né? Sempre recebi todo professor que foi me procurar, se eu não estava, tinha também o staff especializado que podia atender e dar as orientações. Mas, em muitos casos, sempre teve esse atendimento personalizado. E hoje estamos colhendo os frutos. Temos um núcleo de países que tem relação real com a universidade e que certamente são um alicerce para muitas atividades de internacionalização da Rural. Esses acordos têm essa distribuição de acordo com esse gráfico. O número maior é Portugal, seguido dos Estados Unidos. Estados Unidos, nós dobramos o número de acordos com universidades dos Estados Unidos. No início da nossa gestão, nós tínhamos 6 acordos, alguns deles emblemáticos, como aquele com a Universidade de Maryland. E agora nós estamos com 13 acordos de cooperação firmados com essas universidades. O México também teve um grande crescimento e países da América Latina como Colômbia, Peru, Cuba, Argentina, né? Nós aumentamos e dobramos o número de acordos. Esses acordos com países da América Latina permitiu posteriormente o lançamento de editais de mobilidade para essa região, fato inédito na nossa instituição. Outros países com excelência científico-tecnológica, como o Canadá, a França, a Espanha, a África do Sul, também firmaram acordos com a nossa instituição a partir da iniciativa de professores que visitaram esses países em função de atividades institucionais. Então, temos também outros países, outros 10 acordos com outros países. Por exemplo, temos acordo com a Universidade do Líbano, né? Temos acordos com a Universidade do Paraguai e outras universidades em número menor, né? E essa figura mostra a distribuição geográfica desses nossos acordos, né? Como vocês podem
observar, elas abrangem todos os continentes, menos a Oceania, né? Que continua sendo um desafio. Mas não tenho dúvida que no futuro, e com o devido incentivo, nós conseguiremos firmar acordos com países como a Austrália e a Nova Zelândia e as ilhas do Pacífico, que são lugares do mundo onde se desenvolve uma ciência de alta qualidade e que, sem dúvida, seria muito interessante para o rural estreitar vínculos. Eu falava agora há pouco do número de acordos, os 93 acordos. Mas, professor, qual seria a meta? 200, 300? Não. A meta é o que nós precisamos. Qual é o número que nós precisamos? Ele será ditado pela iniciativa da nossa comunidade universitária, né? E a gente, claro, apoiará, como em algumas poucas missões ao exterior nas quais eu participei, como foi para a Colômbia, foi para Portugal, foi para Cuba, onde a gente consolidou acordos previamente existentes. Por que digo isso? Porque também participando de associações e de redes internacionais de fomento à internacionalização, a Rural aumenta automaticamente o número de universidades com as quais estabelece uma relação e tem um contato acadêmico. Por exemplo, a REARI, que é a Rede de Assessores de Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro. A REARI organiza ou reúne todas as universidades que trabalham em internacionalização no estado do Rio de Janeiro. Mais tarde temos a palestra da nossa querida Lívia Reis, que é a diretora, a presidenta da REARI. Então eu não vou falar muito. Mas, por exemplo, a REARI tem acordo com a rede U3. A rede U3 está composta por 50 universidades europeias. Então, automaticamente, a Rural potencializa suas relações internacionais ao participar da REARI. Então, não precisa assinar acordos com essas 50, 100 universidades, mas através e por meio dos editais organizados pela REARI, a Rural termina tendo esse vínculo institucional com um número bem maior de universidades no mundo. Mesma coisa na FAUBAI, o Grupo Coimbra, que depois vou falar mais um pouquinho, que também potencializa as nossas relações internacionais. O Grupo Tordesilhas, que tem a ver com um núcleo de universidades da Espanha, mas que dá um fomento muito importante também para os programas de pós-graduação. E temos também, mais recentemente, o ingresso da Rural à Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Graduação, a AUIP, que com muita frequência, como vocês podem ter observado no site da Corim, oferece vários editais, lança vários editais para fazer pós-graduação em mobilidade em países como a Espanha, principalmente, mas também em Portugal. Então, essa participação em associações e redes de fomento à internacionalização potencializa a nossa relação com o mundo. Então, nós temos 93 acordos importantíssimos, mas não estamos assim com pressa de ter 200, 300 acordos, porque no momento nós já temos uma rede internacional que cobre grande parte do mundo e então o ruralino poderá ter acesso a contatos em todos esses países. Vou falar agora um pouco sobre a mobilidade acadêmica internacional da graduação. O professor Berbara, nosso reitor, na abertura do nosso evento, ele mencionou, né, a importância e o impacto que tem a mobilidade acadêmica internacional de graduação para a nossa universidade. O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu na Rural? Porque a Rural decidiu apoiar com recursos institucionais essa atividade de internacionalização destinada a alunos de graduação. 2016 foi extinto o Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras alavancou a mobilidade de centenas de milhares de estudantes brasileiros em países do mundo.
pelo mundo afora. Acabou esse programa de mobilidade, ele não incluía os cursos relacionados com ciências humanas e sociais, tá? E de uma hora para outra a mobilidade sofreu uma parada. A mobilidade internacional sofreu uma parada e teve 2 anos aí que praticamente nenhum aluno da Rural viajou para o exterior para fazer mobilidade internacional. Então, a importância que tem o aluno de graduação realizar uma experiência internacional é enorme, porque cria o clima institucional de internacionalização. Cada aluno que volta, ele traz uma experiência, ele traz uma bagagem potencializada pelos meios de comunicação modernos, pelas redes sociais. Então, os alunos, eles se organizam, eles se agrupam, eles se agregam em função dessa possibilidade que é realizar 1 ou 2 períodos letivos em uma universidade do exterior conveniada com a Rural. Hoje em dia, esse programa de mobilidade acadêmica internacional de graduação, subsidiado por recursos do orçamento próprios da Rural, do orçamento institucional, ele permite que o aluno, o ingressante, ele possa planejar uma mobilidade internacional ao longo do seu curso. Possibilidade que não existia anteriormente, porque nós estávamos na dependência de editais de outras instituições ou editais nacionais ou federais, né? Então, essa possibilidade tem um grande impacto no nível da graduação e por desdobramento natural também na pós-graduação, porque muito possivelmente esse aluno de graduação já internacionalizado vai querer realizar ou estudar uma pós-graduação. Então, ele entrará na pós-graduação já com uma bagagem do mundo que antes não tinha ou que não era tão comum. E não é apenas realizar ou cursar disciplinas. Eu acredito que o principal da atividade de mobilidade acadêmica internacional é vivenciar outras realidades, além das experiências educacionais, outras realidades e outras culturas, né? E pelo que eu tenho conversado com muitos alunos que voltaram, esse tem sido o principal bônus dessa atividade, o principal ganho, né? Eu, assim, eu me arrisco a falar que a mobilidade acadêmica mudou a vida de muitos dos nossos estudantes que participaram. Já na pós-graduação, a dinâmica é diferente, porque os mecanismos de mobilidade, eles estão baseados em programas federais, como a Bolsa Sanduíches, mas também a Universidade Rural tem destinado recursos para missões no exterior, para intercâmbios, organizada fundamentalmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade. E, claro, a Corim também apoia e participa dessa dinâmica, são editais de internacionalização conjuntos, mas os recursos são os provenientes da pesquisa e da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação. Então, isso possibilitou também que os nossos alunos, além das bolsas da CAPES, da Bolsa Sanduíche, através das quais o estudante de doutorado pode ficar até 1 ano fazendo parte da sua tese em uma universidade de excelência no exterior, tenha a possibilidade de fazer outras viagens de intercâmbio e missões no exterior. Então, a mobilidade acadêmica e o intercâmbio, nesse momento, estão permeando tanto a graduação como a pós-graduação da Rural. E eu falei agora há pouco dos auxílios, dos recursos financeiros institucionais aplicados para a mobilidade internacional na graduação desde 2018, quando foi a primeira edição do Programa de Mobilidade Espanha-Portugal, até o momento. Tá? Mas
Antes de falar em números, eu gostaria também de mencionar que o acesso a esses programas de mobilidade internacional são através da participação em editais públicos, onde todos os alunos regularmente matriculados na universidade podem participar e podem passar por esse processo seletivo. Tá? Então, nós temos um conjunto de editais, como o edital Espanha-Portugal, o edital América Latina e Caribe, o edital Bramex, Brasil-México, Brasil-Colômbia, Bracol, que são editais do Grupo Coimbra, nos quais a Rural participa ativamente, o edital Reário 3, que é através da Reário, que eu falei agora há pouco, o edital Santander, com auxílios proporcionados pelo programa Ibero-Americana do Banco Santander. Então, são processos públicos, são processos transparentes, são processos isentos. Não estou falando que sejam perfeitos, mas de uma grande eficácia e que selecionam alunos por áreas de conhecimento, para evitar que um grupo de estudantes pertencentes a uma área X ocupe ou ganhe todos os auxílios em detrimento de outras áreas de conhecimento. Então, dessa forma democrática, reforçada, incluso pela nossa política de inclusão, que está refletida pela reserva de um número de vagas para estudantes cotistas da nossa universidade, está garantida a participação de muitos, da maioria dos nossos estudantes. É claro, é um processo difícil, muito concorrido, né? Por exemplo, o edital Espanha-Portugal teve aproximadamente 300 candidatos, dos quais, eu sempre falo, 15 ficam felizes e 285 ficam menos felizes, né? Porque a concorrência é muito grande. Então, nesses últimos 3 anos, houve alocação de recursos institucionais. O edital Espanha-Portugal, ele inclui um auxílio financeiro de R$ 12.000, né? O edital América Latina e Caribe, R$ 8.000. Os editais Bramex, Bracol, 2.500. O edital Reário 3, que é para universidades da Europa, R$ 8.000. E o edital Santander, que é um equivalente ao nosso edital, ele é pago pelo Santander e tem um valor também de R$ 12.000. Bem, então são um total de 86 auxílios. E o montante desses auxílios, até o momento, é de R$ 778.000 do orçamento institucional. Tá? Se a esse montante nós somamos o recurso também alocado para ensino de idiomas, o investimento institucional nesses últimos 3 anos chega praticamente a R$ 900.000, quase R$ 950.000. E isso implica o quê? O que isso demonstra? Demonstra uma vontade política institucional de reforçar, de dar força e de levar a sério a internacionalização na rural. Em um momento tão difícil como o atual, onde as necessidades institucionais são inúmeras, houve a decisão corajosa de parte desses recursos serem alocados para internacionalização. E por isso também que o nosso reitor mencionou agora há pouco, que os alunos têm que continuar exigindo, têm que continuar solicitando o aumento desses recursos para que a internacionalização não pare e ele seja um caminho sem volta mesmo, como eu falei no início da minha apresentação. Tenho que falar também um pouco da mobilidade internacional em alunos que vêm para a rural. Nós temos
os editais organizados pelo Grupo Coimbra, né? Que é o PAEC para pós-graduação, o BRAMEX, o BRACOL e também o Programa de Formação de Professores, né? O que acontece? Não é só receber alunos, muito bem, venham, não. Para receber esses estudantes de outros países, nós temos que ter uma infraestrutura, nós temos que ter uma base de recebimento desses alunos, tá? Porque eles vão ficar aqui na rural no mínimo 6 meses. Então, isso implica uma série de logísticas necessárias para que esses estudantes tenham condições de fazer disciplinas e participar da vida institucional na nossa universidade. Por exemplo, o programa PAEC-PG, que é da pós-graduação, ele tem uma dinâmica diferente, porque é um levantamento de vagas nos nossos programas de pós-graduação com doutorado, e em função desse número de vagas, alunos cadastrados na OEA e no Grupo Coimbra, de todos os países da Organização de Estados Americanos, eles participam de um processo seletivo e são selecionados para vir na rural. No momento, nós temos tido até 12 alunos que vieram fazer pós-graduação na rural por esse acordo do Grupo Coimbra e a Organização de Estados Americanos. Alguns deles, tenho entendido, já voltaram para o país de origem. Mesma situação é com o México e com a Colômbia. Nós, o ano passado, recebemos 6 alunos de cada país, e esse ano viriam mais, só que com a pandemia foi interrompido o processo relacionado com 2020, a vinda de alunos no ano de 2020. E nós temos um aluno, um professor de uma universidade de Moçambique, que veio também pelo programa ProAfri 2018 e está fazendo doutorado no programa de pós-graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, a internacionalização, a mobilidade, ela se dá nos dois sentidos, né? Alunos nossos, docentes, técnicos administrativos nossos, procuram instituições no exterior e nós temos que trabalhar para sermos procurados também. Tanto assim que todos esses acordos de cooperação, eles têm como base a reciprocidade. Não é só alunos nossos que usam os acordos de cooperação. Alunos de outros países podem vir também usando esses acordos de cooperação. O desafio é gerar condições para receber um número maior de estudantes internacionais. Quanto ao ensino de idiomas e internacionalização, como eu falei no início, existia o programa Idiomas Sem Fronteiras, um grande programa que teve um papel fundamental na internacionalização da Universidade Brasileira, um programa que pertencia ao Ministério, ao MEC, né, da Educação, e gerenciado também pela CAPES, né, e que a partir de 2012 gerou uma série de ofertas de ensino de idiomas necessários para a internacionalização. Testes de proficiência gratuitos, formação de professores de idiomas, cursos online, cursos presenciais. E a Rural tinha um núcleo de línguas formado por professores de inglês, francês, espanhol e português para estrangeiros, né? Mas a partir de 2020, com a extinção do Idiomas Sem Fronteira do MEC, com uma perda de quase a totalidade, ou da totalidade do orçamento federal, foi criada a Rede Andifes do Idiomas Sem Fronteiras para aproveitar essa estrutura pré-existente. Então, a Rural também se recredenciou e está fazendo parte desse esforço. A professora Cláudia Ravelo, de inglês, do Departamento de Letras, ela coordena um núcleo de línguas da Rural nesse novo Idiomas Sem Fronteiras, apoiado e respaldado pela Andifes. Entretanto, nessa transição, vendo a grande necessidade de oferecer cursos de línguas à comunidade universitária, a Corim, em parceria com os docentes desse núcleo,
lançou de forma inédita vários cursos básicos de idiomas para a comunidade universitária. Podemos dizer com muito orgulho que atendemos mais de 700 alunos, professores e técnicos administrativos. Nós percebemos que muitos estudantes nossos nunca tiveram uma experiência de um curso organizado de línguas. Então, em muitos casos, foi o primeiro contato que nossos estudantes tiveram com esse tipo de experiência. Cursos de francês, cursos de espanhol, cursos de português para estrangeiros necessários para a força de mobilidade da nossa universidade, e mais recentemente os cursos de chinês, que estão tendo inclusive mais demanda do que os outros cursos. No esforço de hospedagem e alojamento, a Corim trabalhou para a criação, para um novo local da Casa de Hóspedes Professor Laerte Grises, saudoso professor do Instituto de Veterinária, ex-vice-reitor da universidade e ex-diretor do Instituto de Veterinária, em 2017. Então, em novembro de 2017, foi inaugurada a nova Casa de Hóspedes Professor Laerte Gris, que está localizada no bairro Ecologia. Essa casa, com todas as comodidades e o conforto para visitantes estrangeiros, ela tem Wi-Fi, tem televisão, tem telefone e tem 18 leitos, tá? Sendo que desses temos 2 quartos de single, né, para uma pessoa só, para o caso de pesquisadores, né, que precisam de maior privacidade. Então, essa casa foi uma das primeiras iniciativas e teve grande impacto no nosso esforço de internacionalização, pois nessa casa ficaram hospedados os estudantes de México, da Colômbia, os alunos de pós-graduação da Nicarágua e de outros países que, quando chegaram ao Brasil, passaram um tempo na casa de hóspedes até conseguir se hospedar em outros locais no Rio de Janeiro. Então, essa casa de hóspedes realmente tem um papel fundamental, né, e teve um papel crucial nesse esforço de internacionalização nos últimos 3 anos. Mas quando chegam alunos da Colômbia e do México, muitas vezes eles não têm o conhecimento de português em um nível necessário para cursar disciplinas. Por quê? Porque esses editais não colocam como requisito a proficiência em português. É um acordo internacional e a Rural participa dele. Mas, em compensação, as universidades receptoras, elas têm que proporcionar cursos de português para estrangeiros. No caso, eu tenho que homenagear a professora Ângela Bravin, que é a coordenadora desses cursos, e sempre os grupos que chegaram tiveram uma turma para participar. Não que eles vão aprender português em 3, 4 meses fluentemente, mas, sem dúvida, essas noções, esses conhecimentos na nossa língua foram fundamentais para o sucesso da permanência desses estudantes estrangeiros. Fora isso, também na casa de hóspedes chegaram muitas pessoas de vários lugares do mundo, então sempre houve a necessidade de articular essa comunicação de português com as pessoas visitantes. Em 2018, a Corim firmou uma parceria com o Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria da nossa instituição para interações e administração compartilhada da casa de hóspedes, quer dizer, profissionalizar o trabalho, a recepção e o tratamento dos nossos hóspedes. E no início de 2020 foi elaborado o projeto Rural Acolhe, uma iniciativa extensionista da professora Luciana Gonçalves, do Departamento de Administração e Turismo do IEM, em Nova Iguaçu, e que também tem como objetivo prestar acolhimento e orientação inicial às pessoas que chegam na rural por meio desses programas de internacionalização.
quer dizer, o aluno, o professor chega no aeroporto, então, a partir daí, ele é recebido e ele é guiado e orientado para que possa se instalar e começar sua vida acadêmica na rural. Esse projeto começou a ser trabalhado nesse ano. Infelizmente, também a pandemia não ajudou muito para a sua realização. Entretanto, a professora Luciana Gonçalves teve um papel fundamental naquele momento crítico no qual os alunos estrangeiros que estavam na casa de hóspedes, eles foram repatriados, voltaram a seus países de origem em função do crescimento da pandemia. A professora Luciana Gonçalves teve um papel muito importante nesse momento difícil. Também a Corim realizou trabalhos de promoção da visibilidade da rural no exterior, por meio de confecção de material informativo em várias línguas. Nós temos aqui os folders em inglês, em espanhol, em português e trilingües, né? Que foram distribuídos para professores que viajavam, ou estudantes nossos, ou para visitantes que chegavam a rural, né, para alguma atividade acadêmica, né? E, é claro, também, graças ao trabalho da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade, a Rural tem um catálogo institucional bilíngue, né, inglês e português, disponível em formato PDF, onde tem todos os números e toda a descrição do que é a nossa instituição, né? Então, a partir daí, nós podemos considerar que temos materiais que ajudem na divulgação, inclusive materiais impressos. Também a Corim tem as mídias atualizadas, né? Vocês conhecem, né, as nossas páginas no Facebook, no Instagram e também no Twitter, com uma média de 2.500 seguidores e com postagens quase que diárias sobre oportunidades e sobre a descrição das atividades da Corim e das atividades de internacionalização da nossa universidade. Também temos uma página oficial na internet, uma página eletrônica que é trilingüe e que está em inglês, em espanhol e em português. Não podia terminar esta apresentação sem deixar de lembrar o primeiro Fórum de Internacionalização da Rural, o Forinter, em 2017, que a característica principal foi discutir as experiências em outras universidades para a gente poder definir nosso plano de institucionalização. Foi um evento presencial, é claro, mas também foi inesquecível e cheio de emoções e de momentos muito importantes que agora estamos relembrando com esse segundo Forinter. Uma atividade que poucos conhecem da Corim, e quase finalizando a minha apresentação, é a firma de acordos nacionais. Essas parcerias são para atender iniciativas de docentes e iniciativas institucionais, né, que têm a ver com as prefeituras circundantes da universidade, que têm uma relação no dia a dia com a nossa instituição. Então, vários acordos com instituições como a Casa da Moeda, Emater, INCRA, INEA, o Comitê Gestor da Bacia do Rio Guandu, CONAB, PESAGRO, o convênio para administração do CAIC, o convênio com a Escola Militar das Agulhas Negras, todos foram articulados pela Corim a partir de iniciativas ou de alguns professores ou grupos de pesquisa que precisavam dessa parceria institucionalizada, ou também a partir de uma necessidade institucional da administração da universidade. E os acordos de cooperação técnica com as prefeituras circundantes, Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios, Mangaratiba, Magé, Japeri, Belfor Roxo, Itaguaí, Campos de Goytacazes, etc., necessárias, muito necessárias, diria eu,
para que a universidade possa desempenhar seu papel, né, de divulgação acadêmica e de pesquisa, ensino e extensão com a realidade que a circunda. Então, esse também é um papel que, de repente, um pouco mais silencioso da Corim, mas que também é um trabalho intenso, e nós temos mais ou menos uma centena de acordos com instituições nacionais de pesquisa e de extensão. Finalmente, eu não podia deixar de mencionar e de apresentar a nossa equipe Corim 2020. Falo Corim 2020 porque outras pessoas, outras valiosas colaborações nós tivemos nesses últimos anos, né? Não posso deixar de mencionar a Maria Aparecida, nossa inesquecível recepcionista e articuladora de quase tudo que era atividade na Corim. Mencionar a nossa estagiária Joana, também do curso de Relações Internacionais, que nos acompanhou com muita eficiência o ano passado. Não posso deixar de mencionar a Aline Lemos, secretária executiva, que hoje está trabalhando na Proreitoria de Assuntos Estudantis, com muita competência, né? Não posso deixar de mencionar a professora Shana Matos, que assessorou a coordenação e ajudou a organizar o primeiro Forinter nos primeiros anos da gestão, nos primeiros 2 anos do nosso trabalho. E a equipe que vocês podem ver em tela, com a professora Ana Garcia, a quem agradeço e sempre agradecerei o apoio, né, a sabedoria para tomar decisões fundamentais para o processo de internacionalização da rural, e a equipe que mencionei, agora já com rostos, durante a apresentação do evento, né, a Isis, na área de mobilidade, a Ana Cristina, articulando os convênios nacionais e também apoiando na mobilidade, a Rosália, no financeiro, muitas vezes não aparece muito, mas que é fundamental para a concretização de todas as atividades, né? E que a Rosália, com toda a experiência que ela tem nessa área, tem nos ajudado muito ao sucesso da liberação e dos auxílios financeiros e outras atividades relacionadas com a área financeira da Corim. O nosso amigo funcionário Adilson, que está sempre vigilante na casa de hóspedes e que desempenha várias atividades no dia a dia do nosso setor. E a Érica, aluna e discente do curso de Relações Internacionais, que é a nossa atual estagiária. Também, meu muito obrigado pela competência e pelo desempenho notável que ela tem no seu trabalho no dia a dia. Finalmente, eu queria terminar essa apresentação, acho que me estendi um pouco mais do tempo, mas às vezes é necessário, né? Falando de novo, sobre o impacto das atividades de mobilidade, de mobilidade internacional em alunos de internacionalização. Nós pedimos a vários alunos, de forma aleatória, né, que enviem seus depoimentos para publicarmos nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Eu tenho ficado muito emocionado, né, muito mexido com os depoimentos dados a nossa e tornados públicos, né, pela Corim, né. Todos eles, vocês poderão visitar, eu não vou ler aqui esses conteúdos, todos eles ressaltando principalmente o desafio que encararam, o sucesso, o esforço, tá? Mas ainda em um setor que pertence a uma universidade, que é uma das universidades mais inclusivas do Brasil, que é uma das universidades federais que executa mais políticas afirmativas, né, com todos os grupos de estudantes, e que abriu a possibilidade de mobilidade internacional para todos os estudantes, claro, que reunissem os requisitos para participar desta. Então, isso eu queria finalizar minha apresentação com esse slide e falando que, para mim, desde o ponto de vista pessoal, além dessa grande satisfação de contribuir com meu grão de areia para o desenvolvimento da nossa universidade,
o momento mais importante é ver esses depoimentos e o que eu levo na minha memória e no meu coração também. Muito obrigado, pessoal. Olá, professor Buch, obrigada. Parabéns pela palestra, o que é a maior parte aqui dos comentários, né, que a gente está recebendo. E aí a gente tem também algumas perguntas aqui para você. Ok? Podemos fazer? À vontade, por favor. Tem a pergunta aqui da Júlia Vitoriano. Esses auxílios são certos para todos que conseguirem a vaga? Todos que conseguiram a vaga receberam o auxílio financeiro. E continuarão recebendo. Isso é um compromisso que a instituição firma com vocês. Podemos? A próxima, então, professor? Claro, claro, claro. Eu vou Ok. ser sucinto para não ocupar muito tempo. Sobre agora a pergunta da Graciane Simone, sobre a questão dos idiomas na mobilidade internacional. A Rural pretende criar uma ferramenta de incentivo ou bolsa para que os alunos consigam a certificação de proficiência linguística? Então, Graciane, a extinção do Idiomas Sem Fronteiras teve um grande impacto, né, na internacionalização das universidades brasileiras, porque era através do Idiomas Sem Fronteiras que os alunos tinham acesso a exames de proficiência gratuitos, que normalmente tem um custo, como, por exemplo, o TOEFL, né? Tinha cursos também destinados à proficiência, cursos inclusive online, né? Que não deixavam nada a desejar com cursos que são oferecidos e que são pagos, né? Então, nós estamos nos recuperando ainda desse impacto. E o Idiomas Sem Fronteiras novo, a nova versão, respaldada pela Andifes, caminha nesse sentido. Então, a perspectiva é caminhar para criarmos um incentivo, quizás através de cursos de curta duração no exterior, tipo mobilidade, onde o aluno possa aprimorar o conhecimento da língua com o compromisso de realizar mobilidade em uma universidade onde aplique essa língua, que são universidades onde se fala inglês, francês, italiano, né? Sei lá, né? Então, mas esse é um projeto ainda, né? Como eu falei, estamos na fase ainda de retomada da questão da proficiência linguística, né? Entretanto, cursos básicos estão sendo oferecidos exatamente para não perder a dinâmica do ensino de idiomas na rural. Obrigado, Graciane. Professor, obrigada pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui também da Graciane. Tá? Vamos lá. Sobre os cursos de línguas que estão sendo oferecidos, todos os editais que participei, as seleções foram feitas através de sorteio. Existe alguma intenção de mudar essa questão? Olha, estamos pensando nisso, mas aceitamos também propostas. Porque o que acontece? O aluno que vai para um curso básico de inglês, por exemplo, né? Como que a gente avalia quem ocupa a vaga ou não? Se todos se apresentam com a necessidade de aprender inglês nesse nível. Então é difícil. O único método assim mais parcimonioso, né, que não crie conflitos e não tenha reclamações, pode ser o sorteio, que por outro lado de injustiçar quem realmente às vezes precisa, né? Tem gente que se inscreve e às vezes não tem tanta necessidade quanto outros. Agora, se nós conseguimos organizar cursos de proficiência, aí sim podemos já pedir uma avaliação básica para esses cursos, né? Que já seriam diferentes dos cursos oferecidos atualmente, que a gente não está pedindo um requisito de conhecimento da língua. O nível é totalmente básico. Mas se for para um curso intermediário, por exemplo, visando o TOEFL, aí sim.
Seria uma prova, uma avaliação que caberia aos técnicos do Núcleo de Idiomas Sem Fronteiras definir e através de edital. Obrigado, Graciano. Professor, temos aqui mais uma pergunta do Mauser Moreira. A Rural tem interesses em fazer mobilidade acadêmica com a China? Se sim, esse processo já está em andamento? Como eu, enquanto aluno, consigo contribuir com isso? Olha, o reitor Berbara, ele tem trabalhado bastante, junto, claro, a Corim e também a Pró-Reitoria de Extensão e alguns outros docentes da universidade, em estabelecer um vínculo real com a China, né? Porque não é só apertar a mão e pronto, é apertar a mão e fazer acordos, combinar atividades. Então, eu posso afirmar aqui, Mauser, que a Universidade Rural é a universidade que tem recebido mais atenção da China em relação a futuras atividades. Já estivemos no o cônsul da China em visita inédita. Você vê aí, tenta lembrar quando foi a última vez que um cônsul visitou a Rural. Nem eu sei, né? Então, o cônsul da China visitou a Rural, esteve aqui, e há um interesse da parte chinesa também de trabalhar com a questão da agricultura orgânica, com a questão de apoio à medicina tradicional chinesa. E o nosso interesse maior é intercâmbio, poder enviar nossos estudantes para estagiar ou participar de atividades na China. Estamos a caminho de conseguir isso. Recentemente já foi assinado um acordo de cooperação e o curso de chinês, né, que tem como base o Instituto Confúcios, ele é oferecido na Rural e é um dos cursos que tem maior demanda aqui no Rio de Janeiro, junto com a UF, a Federal Fluminense. Então, você pergunta como aluno, como consegue contribuir com isso? É simplesmente continuar apoiando a gente para atividades de internacionalização. A China está nas nossas prioridades, pode acreditar. Então, se o ano que vem continuar com essa política de internacionalização atual, com certeza já teremos os primeiros frutos já concretizados. Obrigado. Ótimo, professor Luque. Eu convido agora para retornar aqui à nossa sala o professor Berbara, o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que se manteve aqui até o final assistindo a palestra, né? Professor Berbara. Estou aqui. Obrigado. Excelente apresentação. Obrigado, professor Luque. Só pegando o gancho aqui da pergunta do Mauser, a gente está praticamente fechado, né, a parceria com a Universidade de Pequim, que é a mais importante universidade do mundo que trata sobre exatamente a questão da tradicional medicina chinesa, em todos os seus aspectos. A coisa de um ano e pouco atrás, nós detectamos uma migração muito grande da China para o Brasil, que tornou aquele país o mais importante para o nosso país em termos de migração. Tem muito chinês vindo para o Brasil. E isso criou uma demanda por essa comunidade chinesa, pela tradicional medicina chinesa, muito grande. Nós detectamos esse movimento, fizemos o contato com o pessoal do consulado, apresentamos um projeto na área de fármacos, de química, na área de agroecologia, enfim, várias áreas de conhecimento, área de ciências sociais também, estão participando desse esforço de construção dessas parcerias. E firmamos recentemente o termo de cooperação e eu acredito que em breve as missões vão começar. O Brasil se tornaria, então, através da universidade, um polo de referência para as regiões tropicais, porque essas tecnologias seriam
mimetizadas para países africanos também, né? Então, toda essa área, essa região tropical seria, assim, de certa forma, beneficiada pelos projetos que nós desenvolveríamos aqui. Então, essa é uma ação que a Corim está desenvolvendo e com apoio aí de outras pró-reitorias, a pró-reitoria de extensão, principalmente, e a gente dá uma cobertura. Então, eu acho que em breve a gente vai estar com uma boa parceria com os chineses. Eu estava aqui ouvindo essa apresentação e cada vez me convencendo mais da decisão correta que nós tomamos lá 2, 3 anos atrás, que foi a de ir contra a maré. Porque quando a conjuntura mudou em 2016, as agências, os primeiros editais que eles cortaram foram exatamente os editais ligados a missões internacionais. Foram os primeiros. As universidades entraram na retranca, porque sabiam que o orçamento ia desabar, né? E também, internamente, as universidades, boa parte delas, né, interromperam seus programas de internacionalização. E a nossa universidade foi exatamente aquela que foi em direção contrária. De maneiras que eu estou muito satisfeito com aquela decisão que nós tomamos. Esse último slide aí foi um slide muito, muito legal, que mostra a importância dessas ações na formação e na divulgação das parcerias que a universidade pode construir com outras instituições do mundo. Então, eu parabenizo mais uma vez a equipe e saúdo a todos os palestrantes do Forinter mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Nós é que agradecemos, professor Berbara. Agradecemos sua presença, né, e o comprometimento com a internacionalização da nossa universidade. Professor Luque, quer concluir? Bom, não tem mais perguntas? Tem mais alguma pergunta ali? Estou à disposição. Acho que a gente tem uma pergunta. Podemos sim. ainda? Aquela da Oceania? Da Oceania, exatamente. Dá para responder também. Bom. Então já pode responder. Essa pergunta foi feita pelo Bruno Teles. O Bruno está trabalhando na organização do Forinter também, né? E ele perguntou por que ainda não existem acordos com países da Oceania. Então, exatamente o que eu falei em parte da minha apresentação, né? A política que adotou a Corim era de apoiar, né, as iniciativas dos docentes, do grupo de pesquisa, discentes, né, pessoas que estabelecem um primeiro contato por alguma questão da área de conhecimento e darmos esse respaldo. Então, acontece que nesses últimos anos não houve nenhum contato assim de algum grupo de pesquisa, ou assim, pelo menos que tenha sido de conhecimento da Corim, né? Mas, assim que tiver, eu já estou de olho, porque quando eu elaborei o mapa, senti, eu queria ter uma bolinha vermelha também nesse canto, né? Mas, assim, realmente precisamos expandir para essa área. A Austrália, então, e a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, eu tive a sorte, né, a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado em 2006 e 2007. Fiquei um ano na Nova Zelândia. É uma universidade, são universidades de excelência. Se não for para ser de excelência, eles não abrem universidades, não têm universidades. E na Austrália, então, nem se fala. Então, é uma necessidade, e aqui ficou na torcida, né? De repente, no futuro, aparece a oportunidade de executar alguma atividade que propicie alguma relação com esse continente. Obrigado, Bruno. E, professor, fechando aqui a nossa rodada de perguntas,
Mais uma pergunta aqui da Júlia Vitoriano. A partir de qual período podemos participar da mobilidade internacional? Bom, a gente não coloca o período, a gente usa o percentual de integralização, se não estou errado, né? Integralização. Então, nos nossos editais, a gente está colocando 15% a 85%, essa faixa de integralização de créditos que o aluno tem que ter para poder estar habilitado para a mobilidade. E essa faixa é pela lógica, né? Porque o aluno que ingressou ainda não está nem bem situado no curso, está começando a fazer as primeiras disciplinas, e também o aluno, no outro extremo, o aluno que já está finalizando, não tem mais tempo hábil para fazer essa mobilidade. Então, inclusive, Júlia, a nossa faixa de integralização para a habilitação de mobilidade é uma das maiores que tem aqui no Brasil. Geralmente, muitas universidades têm um limite que é 80%, e o mínimo é 25%, 30%, porque a ideia é que os alunos que estão na metade do curso tenham essa oportunidade. Nós adotamos uma política um pouco mais ousada para potencializar o interesse dos nossos estudantes. Então, optamos por não criar muitos obstáculos. Como, se você me permitir, como falou o professor Verbar agora, a Corim, né, ou a Rural, melhor dito, nos últimos 3 anos tem adotado assim ações um pouco na contramão do que está sendo feito em outras universidades nesse momento, né? A maioria das universidades, a grande maioria, por exemplo, suspendeu os auxílios para a mobilidade internacional nesse momento. Nós continuamos com nossos editais online, fizemos as reuniões online, estamos continuando a fazer tudo online em momentos em que a maioria não está fazendo, porque no entendimento, e isso foi conversado com o nosso reitor, de que esse processo não pode parar. Se parasse esse ano, poderia ser fatal para o nosso esforço de internacionalização. E por isso que estamos trabalhando nessa época tão difícil para a humanidade. Obrigado, Júlia. Professor, obrigada. Somente mais uma aqui. É a pergunta da Lohana Oliveira. Né? Ela pergunta o seguinte: alunos que já participaram do programa de mobilidade durante a graduação podem participar novamente durante a pós-graduação? Podem e devem, no meu entendimento. A graduação não pode, porque são recursos institucionais, então a gente, assim, gostaria que um maior número de alunos diferentes possam ter acesso. Isso é natural, eu acho que nunca ninguém reclamou. Mas a pós-graduação já é outra fase, né? A pós-graduação, a mobilidade é chamada de bolsa sanduíche. Então, o que acontece? Ela tendo um acordo entre os orientadores, e o aluno pode se candidatar aos recursos da CAPES. Essa é uma situação, né, que é comum e que eu acho que é exatamente uma das funções dessa mobilidade na graduação, é incentivar o aluno a pensar com um senso internacionalizado em relação à sua área de conhecimento. Então, pode, e no meu entendimento, deve. Ótimo, Obrigado, professor. Ótimo, professor. Então, a gente encerra por aqui, né, a primeira parte do For Inter. Os alunos, se a gente ainda tem mais alguma pergunta, o professor Luque também pode responder diretamente no chat. Né? Nós vamos encerrar por agora. Obrigada, professor Luque. Obrigado, professor Verbar. Eu que agradeço. E nós voltamos, vamos fazer um intervalo agora de 10 minutos e nós retornamos com uma palestra da professora Lívia, né, que é superintendente de Relações Internacionais da UF e presidente da REARE, da Rede de Assessorias Internacionais do Rio de Janeiro. Obrigada, professor Luque. Pessoal, daqui a 10 minutos nós voltamos. Obrigada. Obrigado, gente.